Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, após identificar fortes indícios de emissão fraudulenta de títulos. Horas depois, veio o desfecho cinematográfico de um dos maiores escândalos financeiros recentes do país. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, o banqueiro Daniel Vorcaro, o principal controlador do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal, enquanto tentava deixar o Brasil. Segundo seus advogados, ele embarcaria para Dubai com escala em Malta para uma reunião com investidores árabes para vender o banco. Mas o plano marcou, na verdade, o momento mais tenso da Operação Compliance Zero. A dimensão da operação era espantosa. Além da prisão preventiva de Vorcaro e de outros administradores, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e determinada a ordem de bloqueio de bens, em um montante que totalizava 12,2 bilhões de reais. Vorcaro era conhecido por sua extravagância, como essa frota de jatos executivos avaliada em quase 400 milhões de reais, e a aquisição de uma pousada à beira-mar em Trancoso avaliada em 300 milhões de reais, e a recente compra de uma mansão na Flórida por 460 milhões de reais. No entanto, a base de sua riqueza desmoronou sobre acusações de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. O Banco Master, que em apenas 5 anos multiplicou seu patrimônio líquido em 25 vezes, não foi liquidado por ordem judicial, mas sim por intervenção direta do Banco Central, no mesmo dia da prisão de seu dono. Contudo, o desfecho da prisão foi breve. O Tribunal Regional Federal revogou a ordem de prisão preventiva. Daniel Vorcaro foi solto em 29 de novembro para responder ao processo em liberdade, cumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça, como utilizar tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país e o comparecimento periódico em juízo. Mas essa história vai além da falência de uma instituição financeira. É a narrativa de como uma promessa muito vantajosa, um CDB pagando a maior taxa de juros do mercado, chegando a uma rentabilidade acima de 21% ao ano, funcionou como isca para atrair bilhões e sustentar um estilo de vida luxuoso e, no fim, revelar a perigosa ponte que ligava a respeitada Faria Lima aos tentáculos do crime organizado e os bastidores do poder em Brasília. Daniel Vorcaro é mineiro e cresceu em uma família bem-sucedida no setor imobiliário. Com fortes ligações à Igreja Batista da Lagoinha, foi graças a essa relação que ele apareceu pela primeira vez na TV, depois que o pai ajudou a igreja a adquirir uma emissora de TV. A família também o impulsionou nos negócios, primeiro como uma editora de cursos pré-vestibular e depois no mercado imobiliário. Aos 21 anos, Daniel arriscou alta em um hotel de luxo de mais de 200 milhões de reais em Belo Horizonte. O projeto, porém, nunca foi concluído e virou seu primeiro grande fracasso. Ele então migrou para outros setores, tornando-se sócio de um fundo que investia em cemitérios, até surgir a grande virada, a chance de comprar um banco quebrado, que já tinha histórico de fraudes e rombo de caixa. Foi aí então que Daniel teve uma grande sacada, reuniu os antigos parceiros e aportou o mínimo necessário, e em 2019 recebeu a autorização para se tornar um banqueiro. Logo depois rebatizou o antigo Banco Máxima como Banco Master e adotou uma estratégia extremamente agressiva, projetando a imagem de uma instituição que crescia rápido e de forma extraordinária. Mas para sustentar essa narrativa, Daniel precisou de algo fundamental: investidores para atrair capital e conseguir expandir o seu império de maneira extremamente agressiva. A principal ferramenta utilizada pelo Master para atrair os investidores, especialmente o de varejo e pequenos fundos de investimento para sustentar essa estratégia ousada, foram os certificados de depósito bancário, os CDBs, que ofereciam taxas extremamente altas, chegando a incríveis 21% ao ano. Em um mercado onde a rentabilidade é historicamente ligada ao risco, essa taxa representava um prêmio de risco elevadíssimo. A busca por um retorno seguro garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, tornou esses produtos irresistíveis para milhões de investidores.
Contudo, a necessidade de pagar mais de 20% por captação por um período de 12 meses era um forte indicador de que os ativos internos do banco, a carteira de empréstimos, não estavam performando bem o suficiente para sustentar essa taxa, ou pior, que a captação estava sendo usada para cobrir rombos ou financiar operações insustentáveis. O elevado custo de captação sugeria que o banco estava disposto a pagar qualquer preço para manter o seu fluxo de caixa. Entenda a polêmica dos CDBs do Banco Master. O que é um CDB? CDB é um certificado de depósito bancário. É um título de renda fixa emitido por bancos. Você empresta o dinheiro ao banco e ele te devolve depois com juros. Esses juros são atrelados à Selic. É a taxa de referência da renda fixa no Brasil. É ela que determina o preço do dinheiro. Quanto maior o percentual da Selic, maior o rendimento prometido. Geralmente tem um nível de risco padrão, principalmente nos grandes bancos comerciais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Itaú. Como esses bancos têm muito patrimônio e uma boa carteira de clientes, esses títulos emitidos por eles geralmente têm um risco baixo e por isso eles têm um rendimento menor. Quanto mais saudável o balanço financeiro da instituição financeira, menor o risco de falência e por isso os rendimentos dos CDBs emitidos por grandes bancos comerciais são menores. E agora vamos para um exemplo prático de como um CDB funciona na prática. O investidor aplica o dinheiro por meio de aquisição de títulos. Nesses contratos, existe uma promessa de entrega no vencimento, o capital aplicado, mais juros e correção monetária. Geralmente, o banco usa esse dinheiro para emprestar a outras pessoas, e é aí onde está o modelo de negócio. Ele capta dinheiro do investidor, por exemplo, pagando 21% ao ano. Depois, empresta esse mesmo dinheiro para alguém, cobrando 40% ao ano. A diferença entre essas duas taxas, os 19%, é o lucro do banco. E é assim que a maioria dos bancos operam, captando o dinheiro a uma taxa menor e vendendo ele mais caro para embolsar a diferença. Essa diferença, que no nosso exemplo deu 19%, se chama spread bancário. No vencimento, o investidor recebe o capital aplicado mais os juros de 21%. Ele tem a cobertura pelo FGC, até R$250 mil por CPF, por instituição. E como funcionava a oferta de CDBs do Banco Master? O Banco Master parecia oferecer CDBs comuns e seguros, exatamente como qualquer banco tradicional. Mas por trás da vitrine acontecia outra história. Em vez de usar dinheiro dos CDBs para emprestar a clientes e lucrar com o spread, o que seria normal, o Master desviava esses recursos para um fundo próprio, cheio de apostas de alto risco. Esse fundo aplicava em ações de empresas com alto risco de quebrar, como Oi Brasil Telecom, Ambipar, Light e CVC. Carteiras de créditos podre, com altíssimas inadimplência e baixas chances de recuperação. Direitos creditórios complicados, como precatórios de liquidação demorada e incerta. Ou seja, o dinheiro do investidor conservador estava financiando um verdadeiro cassino financeiro. O nível real de risco era extremamente elevado. Produtos completamente inadequados para qualquer investidor conservador, mas vendidos como se fossem oportunidades seguras e rentáveis. Ele mascarava o risco real para o investidor. Muitos acreditavam estar fazendo uma aplicação tradicional de renda fixa, mas na realidade estavam expostos a ativos de alta complexidade e um risco muito superior. Por que isso virou um problema? Como dito anteriormente, a empresa comunicava que esses CDBs eram comuns e de baixo risco, mas escondiam o risco real. Na verdade, eles estavam vendendo para o mercado um produto complexo, agressivo e inadequado para a maioria dos clientes. Faltava transparência. O investidor não sabia o que estava por trás daquela operação e o risco que estava correndo. E para piorar, as carteiras de créditos ainda eram falsas. Segundo as investigações, o Banco Master emitiu mais de 50 bilhões de reais em CDBs, prometendo juros muito acima do mercado, mas não tinha liquidez real para pagar esses rendimentos no futuro. Para simular solidez, o banco criou aplicações e ativos inexistentes. Entre eles, comprou créditos da empresa Tirreno, sem pagar nada por isso. Ele apenas simulou que essa empresa estava vendendo os ativos para inflar o patrimônio do banco artificialmente.
revendeu esses créditos ao BRB. O BRB desembolsou 12,2 bilhões de reais por esses ativos, sem documentação adequada. E a finalidade real dessa operação servia para sustentar artificialmente o caixa do Master. E tudo isso acontecia justamente enquanto o BRB negociava a compra do banco e tentava convencer os reguladores do Banco Central de que a aquisição era segura. E é aqui que a perversidade desse esquema aparece com força. O Master captava dinheiro oferecendo CDBs com taxas altíssimas e usava esses recursos para financiar aquisições agressivas, emprestar a clientes com risco gigantesco de inadimplência e comprar ativos podres que só dariam lucro se explodissem a mais de 200% do CDI, algo praticamente impossível. Quando esses investimentos não rendiam o suficiente para pagar os investidores antigos, o Master fazia o quê? Captava dinheiro novo para cobrir o buraco. Isso já é a estrutura clássica de uma pirâmide financeira, mas o golpe não parava por aí. Para parecer saudável e enganar o mercado, o banco começou a fraudar a contabilidade, criava créditos inexistentes, montava carteiras falsas de empréstimos e vendia esses ativos fantasmas por meio de CDBs e letras de créditos para outros bancos, incluindo o próprio BRB, por cifras bilionárias. Foram 12,2 bilhões de reais em ativos inventados, inflando artificialmente o balanço e escondendo a insolvência real. Era uma ilusão contábil, usada para ludibriar os investidores e os reguladores do Banco Central e todo o sistema financeiro. O custo dessa operação de maquiagem explica a necessidade de manter a captação de recursos caríssima, oferecendo taxas acima de 21% ao ano, caracterizando uma potencial operação que se assemelha muito a uma pirâmide financeira, disfarçada de instituição bancária. Mas essa engenharia financeira, por si só, não seria o suficiente para manter as engrenagens do sistema funcionando. O combustível vinha de Brasília, onde Vorcaro construiu uma rede de proteção política. Sem isso, o esquema não teria sobrevivido por tanto tempo. É nesse ponto que entram as conexões com o poder e o uso estratégico do dinheiro público. O crescimento explosivo do Banco Master não veio só dos CDBs com juros e reais. Ele também foi impulsionado por uma poderosa rede de influência política que Daniel Vorcaro construiu, que unia figuras do governo Lula e da ala bolsonarista. Do lado do governo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, integrou o Comitê Consultivo Estratégico do Master, logo após deixar o STF, antes de assumir o cargo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Do outro lado estavam Ciro Nogueira, do PP, e Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, que atuaram diretamente em Brasília para defender os interesses do banco. A força do lobby ficou clara quando o senador Ciro Nogueira se mobilizou para barrar a CPI que investigaria o Master. Mesmo com assinaturas suficientes, ele enterrou a investigação, como disse o senador Jorge Cajuru. Essa não foi a única vez. No ano anterior, o próprio Ciro Nogueira tentou incluir a PEC da autonomia do Banco Central, a chamada Emenda Master, que aumentaria a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Justamente o tipo de aplicação que sustentava o banco do Vorcaro. A manobra caiu graças ao relator da PEC, Plínio Valero, do PSDB do Amazonas. Essa rede de proteção criou o ambiente perfeito para a segunda engrenagem, o acesso ao dinheiro público. Quando o Banco Master começou a apresentar sinais claros de desequilíbrio, especialmente um descasamento de liquidez já evidente no final de 2024, ainda sob o comando de Roberto Campos Neto, o Banco Central chamou Daniel Vorcaro e foi direto. Ou ele aportava 2 bilhões de reais no banco, ou a instituição não sobreviveria. O Banco Central deu 3 meses de prazo para que o aporte fosse feito. E então surgiu a coincidência perfeita. Pouco depois dessa exigência, o BRB apareceu oferecendo exatamente 2 bilhões de reais para comprar uma participação no Master, mas o negócio era absurdo desde o início. Não envolvia controle acionário. Vorcaro continuaria com 51% das ações ordinárias. O BRB ficaria apenas com preferenciais e 49% das ordinárias.
ou seja, colocaria 2 bilhões de reais para não mandarem nada. E para piorar, naquele momento o Master não valia nem perto disso. Segundo rumores revelados pelo jornalista Lauro Jardim, o BTG Pactual de André Esteves teria oferecido apenas R$1 para assumir o controle do banco. E no mercado de fusões e aquisições, quando alguém oferece R$1, significa apenas uma coisa: o banco não vale nada, a pessoa só quer se livrar do problema, das dívidas. Mesmo assim, enquanto uma grande instituição privada oferecia simbolicamente R$1 para assumir a empresa, um banco estatal, o Banco de Brasília, o BRB, aparecia com 2 bilhões de reais. Camaradagem política. Mas antes do BRB aparecer com essa generosa ajuda de 2 bilhões de reais, o Master já tinha tentado fechar o negócio de 500 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal. Os técnicos da Caixa analisaram e recusaram. O risco era alto demais e a operação não fazia sentido. Só que isso gerou uma retaliação. Como Arthur Lira havia indicado o presidente da Caixa de porteira fechada, os técnicos que barraram o Master foram destituídos e rebaixados. Mesmo assim, a presidência não teve coragem de aprovar a operação. O recado foi claro: o negócio era ruim demais até para um banco estatal, com governança forte. E então entra o BRB, via Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal. Quando o BRB aparece oferecendo 2 bilhões de reais, isso não partiu da área técnica do banco. Era uma pressão direta do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, aliado de figuras como o Ciro Nogueira, a Flávia Arruda, ex-ministra do Bolsonaro, e Augusto Lima, ligado às carteiras fraudulentas e preso na operação. Essa teia política é a mesma que, segundo a Polícia Federal, tentou abafar a fiscalização do Banco Central. A Operação Compliance Zero também revelou que essa rede ajudou a empurrar o dinheiro público para dentro do Master. O caso mais grave foi o do Rio Previdência, o fundo previdenciário dos pensionistas e aposentados dos servidores públicos do Rio de Janeiro, que investiu um total de 2,6 bilhões de reais em letras de crédito no banco. Agora, o senhor governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, precisa explicar ao Ministério Público como um fundo de aposentadoria pública despejou bilhões de reais em um banco com risco de falência altíssimo. A conclusão é inevitável. A influência política funcionou como um atalho para ignorar protocolos e empurrar dinheiro público para manter o esquema do Master de pé, até que o colapso ficou impossível de esconder. Quando o cerco regulatório e policial se fechou em 2025, e foi aqui que a coisa começou a desandar de vez. Lembra que o Banco Master buscou uma tábua de salvação tentando vender uma parte do banco para o Banco de Brasília? Pois é, ele só não contava que o Banco Central precisava aprovar essa operação, por se tratar de um plano de fusão e aquisição. Mas aí veio a grande decepção. O Banco Central não aprovou essa reorganização societária, por um motivo: ela era irregular. E logo depois da negativa, o Centrão tentou retalhar. Partidos articularam um projeto de lei para destituir diretores do Banco Central, a mesma estratégia usada contra técnicos da Caixa. E quem estava por trás disso? Ciro Nogueira. Mas essa tentativa de passar por cima dos reguladores do Banco Central só escancarava mais ainda a suspeita de fraude. Para avaliar a transação, o Banco Central pediu uma amostra da carteira de crédito que o Master afirmava ter. E aí começou o festival de irregularidades. Primeiro, o Master enviou uma carteira duvidosa. Segundo, o Banco Central pediu mais informações. Terceiro, o Master simplesmente trocou a carteira e enviou outra, tentando empurrar ativos diferentes para esconder as irregularidades. E foi então que o Banco Central analisou detalhadamente e descobriu que uma das carteiras analisadas era falsa. Foi quando a Polícia Federal entrou e descobriu que vários ativos foram criados e registrados no mesmo dia, no mesmo cartório em São Paulo, com documentos padronizados e sem lastro, incluindo consignados ligados a associações suspeitas na Bahia e conectados a um dos sócios, o Augusto Lima. E ele também é um dos sócios do Banco Master, tá? Só para deixar claro. Foi então, após minuciosa análise e investigação da Polícia Federal em conjunto com o Banco Central, que detonou a operação que levou à prisão de Daniel Vorcaro e a liquidação do Banco Master.
a Operação Compliance Zero. No mesmo dia do afastamento da diretoria do BRB e da prisão de Vorcaro, em 18/11/2025, marcou o fim oficial do Banco Master. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbios, Títulos e Valores Mobiliários. A liquidação foi acompanhada pela indisponibilidade imediata de bens dos controladores e ex-administradores da instituição, incluindo Daniel Vorcaro. A EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada liquidante extrajudicial, com amplos poderes de administração e representação da sociedade, sob a responsabilidade técnica de Eduardo Félix Bianchini. O escândalo do Master transcendeu o universo financeiro ao tocar a esfera esportiva e criminal. Daniel Vorcaro possuía 27% da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, do Atlético Mineiro, um investimento que totalizou cerca de 300 milhões de reais. Esse capital foi injetado no clube através do Fundo Galo Forte, o fundo de investimentos. A conexão mais alarmante do caso surgiu quando investigações jornalísticas revelaram que o investimento de 300 milhões de reais na SAF do Atlético Mineiro partiu de fundos suspeitos de ligações com uma das maiores organizações criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital, o PCC. Essa descoberta transforma a fraude bancária de 12 bilhões de reais em algo muito mais sinistro: a potencial utilização do Banco Master como um sofisticado mecanismo de lavagem de capitais. A necessidade de oferecer retornos altíssimos, como os 190% do CDI, pode ser interpretada não apenas como uma forma de atrair investidores de varejos e fundos de pensões, mas também como um método para legitimar grandes volumes de dinheiro ilícito. Se a rentabilidade prometida era financiada por ativos falsos e parte do capital de captação tinha origem em fundos ligados ao crime organizado, o Master teria cumprido um papel duplo: um esquema de Ponzi para a massa de investidores e uma máquina de lavagem para grandes volumes de capital sujo. Se tudo for comprovado, esse cenário levanta sérias questões sobre a vulnerabilidade de setores com grande fluxo de caixa, como o de futebol, a SAF, e os grandes fundos de investimento FIPS, na facilitação de operações criminosas em larga escala. Com a liquidação extrajudicial decretada, a principal preocupação dos investidores era a recuperação dos valores aplicados. Para os milhões de pequenos investidores, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, é a linha de defesa. O FGC comunicou que interviria para reembolsar aproximadamente 1,6 milhão de investidores. A garantia é essencial para manter a confiança no sistema financeiro nacional, mas possui limites estritos que definem quem recuperará o capital integralmente e quem sofrerá perdas. A garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, cobre o pagamento de até R$250 mil por CPF ou CNPJ. É crucial notar que esse limite é por instituição ou conglomerado. Como a Master SA Corretora e o Master Holding Financeira, Sociedade Anônima, fazem parte do mesmo conglomerado, o limite de R$250 mil se aplica ao total investido no Grupo Master. Além disso, existe um teto global de 1 milhão para todas as garantias concedidas ao mesmo investidor no período de 4 anos. O pagamento para pessoas físicas é realizado através de um aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito, enquanto pessoas jurídicas devem acionar o portal do investidor. O processo de reembolso será iniciado tão logo o liquidante nomeado pelo Banco Central, o EFB Regimes Especiais, conclua e disponibilize a base de dados dos credores ao fundo. Para os investidores que aplicaram valores acima do limite de R$250 mil, como o Fundo Previdenciário dos Servidores do Rio de Janeiro e o BRB, que comprou mais de 12 bilhões de reais em letras de créditos e CDBs do Master, não estão garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eles assumem a condição de credores quirografários na massa falida. A recuperação desses valores depende da venda de ativos do Master e do rastreamento efetivo dos 12,2 bilhões de reais bloqueados. Este processo pode ser longo e a recuperação parcial é a expectativa mais realista.
Um aspecto crítico desse caso é a falha na supervisão. O Banco Central é o guardião da solidez do sistema financeiro nacional, mas o Master conseguiu operar e alavancar seu esquema de títulos falsos por um período significativo. O fato de a fraude ter sido exposta e interrompida pela seção criminal da Polícia Federal, a Operação Compliance Zero, e não pela supervisão preventiva do Banco Central, levanta sérias preocupações. O Ministério Público Federal requisitou que o Tribunal de Contas da União, TCU, apure falhas na atuação do Banco Central, no caso do Master. Essa requisição demonstra que as investigações não se concentraram apenas na gestão fraudulenta da instituição privada, mas também na eficácia e integridade da vigilância regulatória. A possibilidade de as vastas conexões políticas de Vorcaro terem retardado ou mitigado a fiscalização do Banco Central é um tema de extrema relevância institucional. O caso Banco Master, com sua promessa de 180% do CDI e o bloqueio de 12,2 bilhões e a conexão com o poder político e potencialmente com o crime organizado, oferece lições cruciais sobre o risco e a ambição no mercado financeiro. A história do Master reafirma um princípio fundamental da economia: risco e retorno não são inseparáveis. A busca por um retorno seguro e significativamente acima da média do mercado é em si só um indicador de risco extremo. A rentabilidade estratosférica oferecida pelo Master era a isca perfeita, mas em retrospecto era o maior sinal de alerta de que o modelo de negócios era insustentável e, o pior, criminoso. O desenrolar judicial do caso, incluindo a condenação de Daniel Vorcaro e dos ex-administradores por gestão fraudulenta e organização criminosa, será um fator decisivo para a confiança no sistema. A severidade da sentença servirá como um precedente crucial para coibir futuros esquemas de fraude, que se valem da sofisticação do mercado de capitais. Adicionalmente, a investigação das ligações do Master com fundos de investimento e a SAF do Atlético Mineiro evidencia a fragilidade de setores que, por sua natureza, movimentam grandes volumes de capitais, tornando-os alvos de lavagem de dinheiro. É imperativo que haja um rigor renovado na regulamentação e transparência dos fundos de investimento em participações FIPS e das SAFs. Finalmente, a apuração pelo TCU, Tribunal de Contas da União, de possíveis falhas no Banco Central exige uma reforma na supervisão regulatória. A infiltração de capitais ilícito e a utilização de influência política para mascarar fraude demonstram que o sistema financeiro nacional não pode depender apenas de ação policial para se manter sólido. A capacidade de um banqueiro, por meio de conexões políticas, injetar mais de 2,6 bilhões de reais de fundos previdenciários de servidores públicos em uma operação de risco extremo e a subconsequente descoberta de carteiras falsas apontam para a necessidade de um controle regulatório mais robusto, independente e implacável para proteger o patrimônio público e os investidores. Meu nome é Jean Andrade e se você chegou até aqui e gostou da nossa análise, do nosso conteúdo, não deixe de fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você não gostou também, pode deixar o seu dislike. Se ficou faltando alguma informação, alguma coisa que você não gostou no conteúdo, pode comentar aqui embaixo também, ok? Tchau e até a próxima!